Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Direto ao Ponto, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de toda sexta-feira às 20 horas. Nós temos aí o Direto ao Ponto, que é o programa da IPP que busca levantar questões para que nós pensemos juntos, questões que são relevantes para o reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre oração, a importância da oração. Eu quero levantar algumas questões aqui, eu quero que você pense, você que está nos acompanhando, e responda aí para você essas questões. Em primeiro lugar, como que é a sua vida de oração? Como tem sido a sua caminhada de oração? Qual que é a importância da oração para você? Eu sei que nenhum cristão seria maluco de responder que a oração não é importante. Mas tente pensar na resposta que você dá, a resposta verbal, né? Todos nós temos a certeza de que oração é importante para nós, mas como que nós demonstramos essa importância na prática? Será que existe uma sintonia ou uma não sintonia entre o que eu falo, né? Eu creio que todos nós temos a certeza de que oração é importante, mas será que se nós batêssemos um retrato da nossa caminhada diária da oração, realmente nós chegaríamos à conclusão de que, na prática, eu demonstro que a oração é importante? Será que eu, realmente, na prática, considero a oração algo realmente importante? Tem mais outras perguntas aqui. Você se considera uma pessoa disciplinada na oração? Você realmente tem disciplina? Aquilo que você se propõe em termos de oração, né, os exercícios espirituais, você realmente consegue colocar em prática? Agora uma pergunta diferente. A pergunta anterior é se você tem disciplina. Agora eu quero saber se você tem alegria. Você experimenta alegria e prazer. Então perceba que essa outra pergunta é um pouco mais profunda, porque é possível que eu seja uma pessoa que ore todos os dias, além daquelas orações que eu faço antes da refeição, né? Pode ser que eu seja uma pessoa que, depois de acordar, eu faço uma breve oração agradecendo pelo sono, e antes de dormir também eu agradeço numa oração curta pelo dia que eu tive, fácil ou difícil. Mas não é isso que a gente está perguntando nessa pergunta. Se você tem alegria, prazer na oração. Perceba que é um pouco mais desafiante. Se você não tem prazer, então significa que você é uma pessoa que se entristece de alguma forma, é uma pessoa que, ao olhar para o seu, vamos chamar assim, de desempenho na oração, você é uma pessoa que se alegra ou uma pessoa que, de repente, se entristece? E como é possível amadurecer? Como é possível experimentar alegria e prazer na vida de oração? Essas são algumas perguntas, né, que talvez você já tenha refletido, já saiba as respostas. É possível que algumas respostas te deixem alegre, outras respostas, de repente, vão te deixar um pouco envergonhado. Eu creio que todo cristão que for minimamente sincero, ele vai, né, chegar à conclusão de que, esteja ele onde estiver nessa caminhada da oração, mesmo que seja uma pessoa madura, ele é uma pessoa que sempre fica aquém, né? Ninguém pode dizer que na escola da oração você é uma pessoa que de repente tira sempre 10, né? Na escola de oração todos nós somos aprendizes, né? E inclusive, obviamente, né, pastores e os chamados mestres, se eles realmente honrarem o nome que eles têm, né, eles sabem que eles são meramente alunos na escola de oração, e todos possuem experiências de derrota na oração também, e ao longo do programa nós vamos citar algumas dessas experiências. Nós estamos aqui, como toda sexta-feira, seminarista Leonardo Campanha. Seja muito bem-vindo, Léo, boa noite. Boa noite, Nilson. Prazer aqui mais uma vez estarmos juntos para falarmos agora de um assunto tão relevante para a vida cristã diária. É impossível você ser um cristão maduro, como você já colocou, sem exercer bem, né, essa prática, né, da oração. Então vai ser muito bom a gente conversar, ver como esse entendimento vai nos ajudar no dia a dia, de que forma nós podemos levar isso para a nossa vida prática, né? Vamos começar então com a questão da definição. É sempre bom a gente começar com definições. Seminarista Leonardo, o que é oração? Quando a gente pensa em oração, depois nós vamos tentar desenvolver mais esse assunto, mas o que é? Quais são as ideias básicas que obrigatoriamente devem vir à nossa mente quando a gente pensa em oração? Certo. Então, quando a gente pensa em oração, eu creio que
ponto fundamental é nós entendermos que é um meio de comunicação com Deus. É um meio de desenvolver a nossa intimidade com Deus. Então, você está querendo dizer, então, que a oração não é um fim em si mesmo? Não. Ok. Na oração, você não ora simplesmente por orar, né? Você ora para poder desenvolver ali uma relação de intimidade com Deus. Um outro aspecto importante em relação à oração é que a oração, muitas vezes a gente acaba, principalmente no meio presbiteriano, esse é um erro que nós normalmente cometemos quando a gente pensa em oração, é que, e o pastor Arival sempre comenta isso, né? Nós normalmente conseguimos fazer discursos teologicamente corretos, nós conseguimos fazer orações que não são heréticas, bonitas. Quando você vê aquele presbiteriano das antigas orando, você fala assim, que oração bonita. Mas muitas das vezes, o nosso coração não está nessa oração. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós fazemos a oração de uma maneira muito formal, muito mecânica, muito no modo automático, e nós não entregamos as nossas emoções nesse processo. Então é como se eu estivesse tentando desenvolver um relacionamento com Deus, né? A gente falou da questão da intimidade, e nesse desenvolvimento eu não sou totalmente transparente com Deus. Apesar de Ele saber tudo, eu não abro, né, os meus sentimentos, as minhas emoções, e isso faz com que a oração em si ela não pareça fazer muito sentido. Ela se torna um discurso vazio. A gente poderia voltar lá nos fariseus, né? Um discurso vazio muitas vezes para aparecer para os outros ou simplesmente para cumprir um checklist do meu dia, né? Para eu achar que eu não vou ter azar no dia, né? Então vou lá, oro, Sim. faço o checklist e vou para o meu dia, né? Então eu vejo que a definição é então esse desenvolvimento de intimidade com Deus, onde eu coloco o meu coração, onde eu abro, né, aquilo que tem tentado tirar a minha paz, aquilo que tem de alguma forma me assolado, os medos que eu tenho tido, né, e todas as coisas desse tipo, né, e eu coloco então diante de Deus, né. Eu creio que essa é uma definição para a gente começar a conversa, seria uma definição de oração. Sim. O que você acrescentaria nessa ideia que... A gente estava até conversando antes, né? Eu lembro daquela definição que diz que oração é o derramar sincero do nosso coração, né? E coração no sentido hebraico, né? Então, oração é o derramar sincero daquilo que vai no mais profundo do seu ser, na presença do Pai, no nome de Jesus e sob a direção do Espírito Santo. Então, perceba que nessa definição, né, que é uma definição extraída dos chamados símbolos de fé, ela pressupõe o relacionamento trinitário e, ao mesmo tempo, o relacionamento do homem com o Deus triuno. Então, é o derramar sincero, né, a ideia do sem cera, né, até porque esconder algo de Deus seria uma tolice. Então, é o derramar sincero do nosso coração na presença do Pai, no nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo. E Calvino também, né, não chega a ser uma definição, mas é quase isso, e é bastante provocativo, né? Calvino afirma que a oração é o principal exercício da fé cristã. É o principal exercício da fé. Ou seja, você sabe que alguém está vivo espiritualmente, entre outras coisas, mas principalmente quando ele ora. O principal exercício da fé é a oração. Uma pessoa que ora, ela está exercitando, ela está sinalizando vida espiritual quando ela ora. Né? Então, tem uma coisa interessante, né, que você levantou, Calvino. Né, muitas vezes nós somos aí provocados, né, por falarmos muito de Calvino, né, mas Calvino ficou estigmatizado, né, ele ficou rotulado por conta de uma das doutrinas que ele enxergou nas Escrituras, que é a doutrina da predestinação. Sim. Mas o que as pessoas às vezes não sabem é que Calvino escreveu muito mais sobre oração do que ele escreveu sobre predestinação. Então ele é mais conhecido por uma das coisas que talvez ele tenha menos escrito. Então Calvino de fato via essa realidade na vida do crente, a necessidade da oração. E quanto mais importante é algo, mais um escritor vai escrever sobre aquilo. Sim, sim. Da mesma forma que a gente vê esse padrão nas escrituras, né? Quanto mais um assunto é repetido, aquilo ali está chamando a atenção para a importância do tema. Né? Sim.
Tem um livro também do Michael Reeves, né, que é Deleitando-se na Oração, que ele que cita Calvino, né, e cita o primeiro livro lá de Calvino, quando ele fala de oração, e ele diz que a ausência de oração é ateísmo prático, né? A ausência de oração pode ser que a pessoa, quando você conversa com alguém que não ora, um cristão que não está orando por algum motivo, obviamente ele é cristão e ele nunca vai falar que é um ateu, né? Mas se a gente bater um retrato desse momento onde ele não ora, nesse momento ele está sendo não um ateu teórico, mas praticamente ele está sendo um ateu. Naquele momento. Não significa que ele deixou de ser cristão, Sim. Não significa necessariamente que ele perdeu a salvação, até porque isso não existe, mas quando eu deixo de orar, eu estou na prática demonstrando em algum nível algum tipo de ateísmo. Eu creio que na prática. Eu creio que a gente consegue correlacionar isso de uma forma muito, muito interessante com Tiago, no capítulo 2 da sua carta. Tiago está fazendo aquele famoso texto da fé e obras, né, onde muitas pessoas tentam polemizar ele e Paulo, né, como se estivessem falando coisas distintas, e a gente sabe que definitivamente não. Tiago, ele fala, né, e isso fica claro inclusive na vida de Jesus Cristo, de que a fé verdadeira, ela é seguida de boas obras, certo? Então, a fé verdadeira, ela anda de mão dada com as boas obras. Não existe fé verdadeira sem boas obras, mas aí, quando você vai parar para pensar, fala assim, mas o que são essas boas obras? E aí, quando a gente pega outra sistematização lá na confissão de fé do que são as boas obras, nós vamos ver que é tudo aquilo que está ordenado nas Escrituras. Então, quando eu obedeço os mandamentos, quando eu guardo os mandamentos, eu demonstro meu amor por Cristo, mas eu também já estou realizando boas obras. E quando, então, se a gente pensa que oração está nesse pacote, a gente sabe que está, então o que Tiago está falando é exatamente isso, o que o Michael Reeves falou. Se eu não oro, eu tenho uma fé que ela é somente proferida, ela não é vivida. E uma fé falada, inclusive os demônios têm, que é a comparação que ele faz, o ápice da comparação dele, né? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, saber é uma coisa, viver é outra. Então, eu creio que a gente consegue correlacionar esse texto de Tiago 2 de uma forma bem interessante com essa ideia do ateísmo prático, né? Só falar e não viver. Sim. E nós sabemos que o cristianismo está longe, né, de ser algo que você simplesmente fala e não vive, né? Sim, sim. Mas a gente falou aqui um pouco, né? A gente tentou definir, como sempre a gente tem falado aqui nos programas por conta do nosso pouco tempo, a gente nunca consegue ser exaustivo nas respostas, né? E uma vez traçada aí pelo menos alguns pontos principais do que é a oração, né? Qual que é a importância da oração? Né? Então, assim, no meu dia a dia, né, você falou assim, é uma ideia de quando eu não oro, eu vivo um ateísmo prático. Quando eu oro, eu estou vivendo um cristianismo, né, já está parecendo mais que um cristianismo, né, tem outros elementos. Mas qual que é a importância, então, da oração na vida do cristão? Eu separei aqui pelo menos três verdades que deixam bem claro a importância da oração. Por que a oração é importante? Em primeiro lugar, de maneira bem simples, porque ela é ensinada na Escritura. Ponto. Né? A oração é importante porque ela é ensinada, né, em todos os livros, de alguma forma, na Escritura. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um livro que, de maneira explícita ou implícita, ela ensina sobre oração. Né? Então, nós vemos Jesus Cristo ensinando o Pai Nosso, nós vemos Paulo dizendo, orai sem cessar, lá em Tessalonicenses. Nós vemos Jesus Cristo orando, não só ensinando, né? Exatamente. Não só quando ele ensina, né? Se a gente pegar o Evangelho de Lucas, a gente vai ter diversas circunstâncias, né? Então, Paulo deixa bem claro, orai sem cessar, Jesus Cristo ensina e ora, Jesus Cristo orou e não orou pouco, né? Orava muito. Se tem um mestre na escola de oração, eu acho que só tem um. Exato. E é Jesus Cristo. Exatamente. Ele é o grande mestre. E o mestre não orava, né? O mestre orava e orava muito. Né? Então vai ser sempre uma contradição de termos quando eu não oro. Né? Obviamente, né, esse é o padrão, né? É isso mesmo que nós devemos viver e orar. No dia a dia nós experimentamos, né, a condição humana, ainda os efeitos da queda, né? Então nós lutamos contra a incredulidade e nos momentos de incredulidade que inclusive o cristão tem, a ausência da oração é uma triste presença. Né? É uma triste presença, mas
a prova de que a pessoa é cristã é que ela vai lutar contra isso, pela graça de Deus. E nós vemos também, né, a gente poderia dar outros exemplos, os salmos, né? Nós temos nos salmos várias orações, vários clamores, várias petições, né? Onde os mais variados salmistas clamavam a Deus, suplicavam a Deus, e inclusive não é à toa que nós, às vezes, podemos e devemos fazer dos salmos as nossas orações, né? Ter eles como os nossos modelos, né? Orar os salmos, né? Cantar os salmos. Orando desesperado, orando como uma forma de gratidão, Exatamente, adorando, exatamente. né? Ali todas as emoções expressas em forma de oração, né? Exatamente. Então, a princípio, em primeiro lugar, por que a oração é importante? Porque a Bíblia ensina. Em segundo lugar, porque ela expressa, a oração sempre expressa algo que está na estrutura do ser humano. O ser humano é um ser fundamentalmente relacional. O nosso Deus é um Deus essencialmente relacional, ou seja, é um Deus que é um Deus, mas em três pessoas. Ou seja, a Bíblia ensina, ela revela o único Deus verdadeiro, que é unidade e, ao mesmo tempo, pluralidade. É um Deus em três pessoas. Então, antes de existir tudo, Deus já existia e Ele é, em si mesmo, totalmente suficiente. Ele se relaciona com si mesmo porque Ele é unidade e pluralidade. E quando Deus cria o ser humano, Ele imprime a sua assinatura. Ou seja, tudo que Deus faz também tem unidade e pluralidade no nível da perfeição. E nem o pecado consegue destruir isso. O pecado, a única coisa que ele faz, e é uma única coisa muito grave, né, que é distorcer, que é manchar, que é danificar isso. Mas não tira a questão da relacionalidade do ser humano. Então, por que a oração é importante? Porque a Bíblia ensina, segundo lugar, porque todas as vezes que nós oramos, nós expressamos a estrutura que Deus colocou em nós mesmos, que é a relação. Todas as vezes quando alguém ora, ele está se relacionando com Deus. Então, quando eu oro, eu estou expressando relação com Deus. Mesmo quando eu oro errado, e eu ousaria dizer que todas as nossas orações, elas têm algum tipo de erro, né? Se Deus colocasse como a premissa, eu só vou ouvir as orações suas se vocês orarem de forma perfeita. Então nós nunca seríamos ouvidos por Deus. As nossas orações só chegam a Deus na perfeição do Senhor Jesus Cristo, o mestre da escola da oração. Inclusive porque o Espírito nos ajuda a orar como convém. Como convém. Porque nós não oramos como convém. Assim, a mensagem já chega traduzida lá, exatamente, né? Exatamente. Aí me corrija se eu estiver certo, né? Quando a gente pensa nesse aspecto relacional, eu acho que uma coisa interessante que a gente pode aproveitar é que, de uma forma, com certeza, ainda imperfeita e incompleta, nós já experimentamos, de certa forma, um pouco daquilo que existe dentro da Trindade. Aquele relacionamento, aquela comunhão que existe entre as três pessoas da Trindade, é isso. Pelos méritos de Cristo sempre, né? Nunca nos méritos humanos, mas sempre nos méritos de Cristo. Então, por que a oração é importante? A Bíblia ensina, expressa relação com Deus, expressa vida, expressa comunhão, né? Quando a pessoa ora, pegando de novo a questão a frase de Calvino, a oração é o principal exercício da fé. Então, quando eu oro, eu estou expressando vida espiritual. E uma última, que seria uma variação da primeira, né? A oração é importante porque Jesus Cristo tratava a oração como sendo importante. E discípulos de Cristo devem tratar aquilo que Cristo achava importante como sendo importante. Então, claro que existem outras, né, mas eu ficaria nessas três verdades para justificar a importância da oração. E a gente vê ali, né, você dando o exemplo de Cristo, né, os momentos ali críticos, né, a gente vê sempre Jesus orando em momentos cruciais, né? Então a gente vê Jesus orando antes da escolha dos 12, a gente vê Jesus orando antes da sua crucificação ali no Getsemane, né? Então a gente vê que a vida de Jesus ela sempre foi marcada, né? Quando ele ia ensinar algo para os discípulos, né, aquela vez do mar, né, ele sobe para o monte, ele deixa os discípulos no mar, depois ele vai andando por sobre as águas, e ele passou uma noite, né, um período ali de pelo menos 6 a 8 horas ali orando, né? Então você vê que é de fato algo importante. Eu creio que algo que a gente poderia acrescentar nessa ideia da importância da oração é de que na oração a gente usufrui, né, eu falei pegando do seu gancho,
um pouco da comunhão que existe dentro da Trindade, mas nós também comungamos com as 3 pessoas da Trindade. Porque quando a gente sempre ora, isso muitas vezes a gente acaba, é uma das coisas que normalmente a gente erra, nós oramos ao Pai, em nome do Filho, então o nome do Filho lá não é uma mágica, é porque Ele conquistou os méritos, é Ele quem está lá, intercedendo por nós, e movidos pelo Espírito. Então nós vemos a Trindade toda em ação no momento da oração. Por isso só já deveria ser importante. Sim. E um outro aspecto muito interessante da oração é que ela é um meio de graça. E o meio de graça, o senhor bem sabe, é aquele momento onde Deus derrama de forma especial a sua graça na vida do cristão. Nós sabemos que isso acontece no momento da pregação da palavra, na participação dos sacramentos e no momento da oração. Então, no momento da oração, Deus age de forma sobrenatural, derramando a sua graça em nossa vida e, consequentemente, quando a graça de Deus é derramada, existe alguma possibilidade das coisas continuarem como estavam? Depois que a graça é derramada? Não. Então, é um momento de transformação do cristão. Exato. Então, a oração é um momento em que nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós desenvolvemos a intimidade com Deus e, ao mesmo tempo, Deus vai trabalhando no nosso coração, nos conformando. A gente tem falado isso aí em vários programas e aqui no nosso também, vai conformando a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Agora, pegando isso que você falou, Léo, eu creio que todos que estão nos acompanhando sabem de tudo isso que a gente está falando, de alguma forma, Às vezes com outras palavras, mas sabem que a oração é importante, que nós devemos crescer e nos desenvolver, mas o dia a dia nem sempre aponta para isso. E aí eu lembro que, lendo o livro ali do Michael Reeves, Deleitando-se na Oração, inclusive fica de indicação para vocês aí que estão nos acompanhando, eu quero pedir licença para ler 2 frases que ele coloca aqui, que é muito interessante. É o seguinte, Michael Reeves falando isso daqui, ele disse assim: sendo a oração o exercício principal da fé, então, sem dúvida, tudo que existe, mas principalmente o mundo, a carne e o diabo, eles conspiram contra a oração. Então, pode ter certeza que o cristão ele está no mundo, mas não é do mundo. Então, uma das metáforas utilizadas na Escritura para a vida cristã, além da caminhada, e não é uma caminhada curta, é uma caminhada longa, uma outra metáfora é a metáfora da batalha, da guerra. Nós vivemos também numa guerra. E nós temos inimigos, e a Bíblia deixa bem claro quais são esses 3 inimigos. O mundo, que jaz no maligno, o diabo, que anda ao derredor, querendo nos devorar, e a carne, as inclinações da nossa carne. Então, todos esses inimigos, eles conspiram contra tudo aquilo que é da vontade de Deus. E é da vontade de Deus que nós oremos, expressando amor a Ele, obediência a Ele, nossa dependência, nosso relacionamento com Ele. E, com certeza, nós temos inimigos da oração. Inimigos da oração. E uma outra frase, são 2, ele diz o seguinte: você é um pecador, assim como ele, obviamente, ele sabe disso, inclinado por natureza à vida sem fé e sem oração. Ou seja, todos nós nascemos inclinados não para crer em Deus, mas para não crer, para crer em nós mesmos. Isso ali após a entrada do pecado no mundo. Exatamente. Eu acho que o texto que retrata isso muito bem é Romanos 3, Sim. Romanos 3 aponta para essa realidade de forma muito clara. Sim. E aí, então, todos nós nascemos com essa inclinação não para a oração, não para a fé. E olha só, ele continua dizendo o seguinte: todos nós somos pecadores. E aí ele faz a pergunta: e você sabe quem é o amigo dos pecadores? Jesus. Então ele deixa bem claro isso, deixando bem claro a má notícia primeiro, que nós realmente somos isso. Qualquer tipo de perspectiva antropológica que seja otimista em relação à natureza humana, ela peca, ela engana. Nós nascemos ruins, nós nascemos inimigos de Deus. Isso, relacionando com o nosso assunto, nós não nascemos com vontade de orar. E nós não nascemos com vontade de crer em Deus. É pela misericórdia e graça de Deus que Ele muda a nossa história. Agora, mesmo depois de cristãos, mesmo depois de sermos transformados, mesmo depois de sermos redimidos, nós ainda temos inimigos, estamos numa batalha. O processo está no começo, a conversão é o começo, não é o fim.
né? O final vai ser lá na glória. E aí nós temos aí nós temos armas nessa batalha, nós temos inimigos nessa batalha. Tem um detalhe que é importante demais, né? Nós já sabemos qual é o final dessa batalha. E que ela está ganha. Ela já está ganha, mas isso em nada diminui as dificuldades do dia a dia, né? E aí ele deixa bem claro que nós erramos, sim, e nós somos ainda pecadores, pela graça de Deus, não mais escravos do pecado. Nós somos adotados, nós somos filhos de Deus, mas é impossível concordar com aqueles que dizem que o título de pecadores, em algum nível, não pode ser aplicado aos cristãos, porque nós pecamos ainda, né? Nós não somos mais escravos. Nós já somos redimidos, santos, mas nós somos pecadores nesse sentido que nós ainda pecamos, né? E ele deixa bem claro, quem é amigo de pecador? O Senhor Jesus Cristo. Somos santos lutando contra o pecado. Exatamente, exatamente. Nós somos, né, e Lutero também trabalha essa ideia, né? Nós somos santos pecadores, né? Enfim. Léo, uma pergunta agora para você. E aí eu quero que você leia, eu vou citar 2 textos aqui que nós vamos buscar trabalhar rapidamente com esses 2 textos, a partir dos exemplos do rei Ezequias e do apóstolo Paulo. A pergunta é a seguinte: a oração tem poder em si, observando a experiência do rei Ezequias, a experiência do apóstolo Paulo, a oração tem poder em si? E aí nós temos uma pergunta polêmica, né? Sim, pelo menos uma, né? Inclusive, né, a gente pode, o pessoal que está assistindo a gente em casa, pode mandar pergunta, né? Sim, fica à vontade. Fique à vontade aí. Então vamos abrir aí os 2 textos que o pastor falou. O primeiro Isaías 38, de 1 a 8. Isaías 38, de 1 a 8, né, para falar sobre o rei Ezequias. Então está escrito assim na palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então a gente vê aqui aquela ideia de abrir o coração, né? Sim. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então aqui nós vemos uma oração desesperada, uma oração na qual o rei sabia que ele perderia sua vida, apesar de Deus não falar exatamente quando ele morreria. E ele então intercede a Deus, ele fala com Deus, ele clama a Deus, né? Então a gente vê não apenas uma oração bonita, mas uma oração derramando os seus sentimentos. E Deus então responde que daria a ele 15 anos de vida. E aí nós sabemos a forma como essa oração é utilizada por muitas pessoas. Nós queremos ver agora o exemplo do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos de 7 a 10. Então está escrito assim na palavra do Senhor: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, né, aquela revelação que ele tinha subido até o 3º céu, né, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, do espinho, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto o poder nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esses textos eles são bastante interessantes, né? Porque o texto do rei Ezequias normalmente é utilizado para mostrar que quando você ora com fé, quando você tem uma fé grande, quando você ora com muita fé,
naturalmente aquilo que você deseja será atendido. O seu pedido será atendido, aquilo que você quer será realizado. E nós sabemos, as Escrituras nos mostram isso, que Deus não funciona assim. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos Paulo orando também com fé, nós vemos Paulo também derramando os seus sentimentos, abrindo o seu coração, e Deus respondendo de maneira negativa. Então, quando nós olhamos, são duas pessoas. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve, inclusive, a carta aos Coríntios. Nós temos dois homens levantados por Deus e usados por Deus, fazendo orações e obtendo respostas diferentes. Um deles favorável ao que desejava e o outro deles contrário ao que desejava. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que a oração em si mesmo, ela não tem o poder de conquistar coisas, no sentido de que ela faça com que Deus mude a sua vontade. Então, quando nós olhamos para esses textos, nós entendemos que Deus ele é em todo o tempo soberano, ele possui a sua vontade, os seus decretos, e isso acontecerá. A grande questão é que quando nós olhamos para a vida de Ezequias, qual é a forma correta de entender essa realidade, essa oração? É de que Deus de fato desejava dar 15 anos a mais, e era a oração o meio pelo qual ele faria isso. O John Piper fala que o prego precisa estar dentro da madeira para que ele tenha a sua função. Mas ele não poderia entrar lá sozinho? Até poderia, se Deus quisesse entraria. Mas existe um método que é pegar o martelo e bater no prego. E a oração seria esse martelo. Então nós precisamos olhar para a oração como não uma fórmula mágica onde nós conseguiremos aquilo que nós desejamos, não como uma fórmula em que eu faço algum tipo de barganha com Deus, ou nenhuma fórmula que eu compro com a quantidade de fé que eu tenho aquilo que eu desejo. Nós sabemos que a fé é um dom dado por Deus, não tem mérito nosso nisso. Então eu entendo a oração como uma ferramenta, aqui no caso dada para fazer essa relação de intimidade, desenvolver esse relacionamento com Deus, mas que ela não possui poder em si. Ela obviamente nos coloca em contato com aquele que tem todo o poder, e se nós pudéssemos colocar em termos de poder, eu diria que a oração ela tem o poder de nos humilhar, de mostrar que nós não somos seres autônomos, independentes, e que sozinho nós nada podemos, nós dependemos naturalmente de Deus, e por isso nós nos colocamos diante dele e oramos a ele, então ela tem um poder de nos humilhar. Ela tem um poder também, como a gente já falou em relação aos meios de graça, ela tem um poder de me transformar. Ela não apenas me humilha, mas através dela, Deus age com graça e transforma o meu coração. Então eu creio que esses dois exemplos eles são importantes para a gente, de uma certa forma, desmistificar um pouco essa ideia da oração. Em nenhum momento nós estamos aqui desmerecendo a oração, em nenhum momento nós estamos aqui diminuindo a sua importância na vida do cristão. A oração é fundamental na vida do cristão, mas nós precisamos sempre ser cuidadosos, assim como os crentes de Bereia, e olharmos o que as Escrituras falam acerca da oração. Senão nós começamos a colocar acessórios nela que não pertencem a ela. E se não pertencem a ela, são maléficos esses acessórios. São formas errôneas de encarar a oração. Então é importante nós irmos para as Escrituras. Com esses dois exemplos, eu creio que a gente consegue tirar aí grandes e importantes ensinamentos. E obviamente, nós não estamos aqui defendendo... Na verdade, aqui é uma busca por corrigir, Léo, os exageros, os usos indevidos que muitos líderes fazem de alguns textos, retirando dos seus contextos e buscando realmente fazer da oração algo mágico, algo que é uma barganha com Deus, e quando na verdade essas pessoas acham que elas são as soberanas, Então é uma tentativa de corrigir esses exageros. Obviamente nós sabemos que nós devemos orar com fé, com expectativa, fervorosamente, a partir daquilo que a palavra ensina. Nós sabemos que Deus é soberano,
né? Nós é que não somos soberanos, nós somos dependentes. Exatamente. A oração, inclusive, é uma expressão da nossa dependência, né? A oração, alguém disse que é o grito de dependência do ser humano, né? Não é de soberania do ser humano, né? E então nós oramos devemos orar de acordo com a vontade de Deus, que nós em algum nível não conhecemos, né? A gente conhece o que se chama lá em teologia de a vontade em termos de preceito, né? Esses nós conhecemos, estão nos mandamentos. Agora, se amanhã ou depois o que vai acontecer com a gente não sabe, né? E então a gente deve orar com fé, pedindo, suplicando, chorando, se for o caso, né, clamando, mas deixando bem claro que, obviamente, é Deus que vai responder, né, e o poder ele está no Deus a quem eu oro, e não na minha oração. Né? E eu creio que quanto mais a gente tiver essa consciência de que o poder não está em mim, de que o poder está em Deus, com os ajustes corretos, eu vou orar de forma cada vez mais fervorosa. Não tenho dúvida, né? Porque hoje a gente tem vivido um mal no nosso tempo, que algumas igrejas, elas criaram um Deus que eu chamo de Deus pet. Porque ele é bem adestrado. Eu mando, ele faz. Eu ordeno, ele obedece. Eu determino e acontece. E a gente vê que isso está longe de qualquer conceito bíblico, primeiro, de divindade, de quem é Deus, e segundo, da função da oração, sim, né? Sim. E Léo, só mais um detalhe também, porque às vezes, né, nós, né, cheio de defeitos também, às vezes para corrigir um exagero que ocorre ali, às vezes eu posso ir lá para o outro extremo. O movimento do pêndulo. Exatamente. Né? Então, já que existem pessoas que têm usado textos errados para, na verdade, manifestar o seu próprio pretenso poder, então, na verdade, as pessoas vão para o outro lado, inclusive falam, não preciso orar. E se for orar, ora de maneira sem expectativa. Né? E a gente não é nem uma coisa e nem outra. É orar com amor, com fervor, com entrega, e todos nós temos que aprender cada vez mais sobre isso, olhar para os exemplos das orações nas Escrituras, né? Como Jesus orava, a forma como ele ensinou. Exato, a oração do Pai Nosso, como os homens e mulheres da igreja do povo de Deus, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e aí depois indo para a história, tendo as Escrituras como o referencial, como que eles oraram, o que eu posso aprender com os pais da igreja, o que eu posso aprender com as pessoas que oravam ali na Idade Média, na idade moderna, no período da Reforma, como que eu posso aprender com o exemplo dos puritanos, né? E ali depois também com os irmãos mais recentes da época contemporânea. Então, orar de forma fervorosa, mas sabendo que é Deus que tem o poder, Ele pode realmente fazer o que a gente faz o que a gente nem imagina, e muito melhor do que nós mesmos. Muito né? mais do que pedimos e pensamos. Exato. Né? Então, pastor, a última pergunta aí antes da gente ir para o nosso intervalo, para a gente deixar umas perguntinhas muito boas para depois do intervalo, né? Para segurar o pessoal conosco aí. Pegando então, a gente viu esses dois exemplos de que Deus ele é soberano e na oração em si não transforma essa vontade de Deus. A minha pergunta é, se Deus é soberano, por que eu devo orar? Como que eu relaciono a soberania divina com a oração humana? Sim. Faz sentido orar se Deus é soberano e tudo vai acontecer do jeito que Ele quer? Para responder essa pergunta que muitas pessoas fazem, nós devemos ir para a Escritura. Né? Então, se Deus é soberano, por que orar? Por que nós devemos orar? Em primeiro lugar, porque o Deus soberano nos ordena a orar. Essa é a primeira resposta. A pergunta é, se Deus é soberano, por que orar? Primeira resposta, porque o Deus soberano, Ele ordenou e ensinou a orar. Segunda parte da resposta é porque Jesus Cristo orava e ensinava. Nós já demos, nós já falamos sobre isso lá no início do programa, mas nós temos que lembrar de novo. Se Deus é soberano, por que orar? É porque Jesus Cristo, o Deus soberano, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Deus homem, o homem Deus, ele orava e ensinou a orar. E eu creio que nós devemos lembrar também que existe sempre um equívoco. Essa é uma pergunta interessante, uma pergunta importante, mas é honesta, mas é possível que lá, né, na sua base, talvez tenha algum tipo de equívoco. Por quê? A pergunta é, se Deus é soberano, por que orar? A pergunta já parte de um princípio que existe uma tensão
entre soberania e oração. Um pseudo-problema. Exatamente. Então, olha só, quem pergunta, pergunta já achando que existe uma problematização aí. Deus soberano, por que orar? E aí não. E eu sugiro que o problema que está por trás dessa pergunta é um problema que acontece provavelmente em várias outras perguntas. Então, quando você lembra daquelas duas verdades que a palavra ensina, Deus é soberano e o homem é responsável. Quando eu vou para textos que falam da responsabilidade humana, é um erro sempre, eu querer sempre lembrar da soberania divina, porque ali está focando na responsabilidade humana. Então, olha só, a Bíblia ensina que Deus é soberano, e a Bíblia ensina que eu devo orar. E aí eu vou para textos... A pergunta é qual é o conflito, então? Qual que é o conflito? Não tem nenhum conflito, né? E talvez não tem absolutamente. Então, eu até anotei aqui, Léo, há um equívoco em tratar assuntos tão claramente ensinados, no caso, dever de oração, prazer da oração, o privilégio da oração. Então, existe sempre um equívoco quando eu vou para assuntos que são claramente ensinados nas Escrituras, contrapondo esses assuntos, ou esses textos, com outros que falam agora da soberania divina, achando que tem uma tensão. Não tem. Se a Bíblia deixou bem claro que é para orar, é para orar. E a soberania divina, ela não vai entrar em conflito absolutamente, até porque lembra da primeira resposta. O Deus soberano ordenou orar. Então não existe. Só existe problema quando o meu Deus é a lógica humana. Aí existe. Né? Aí pode existir algum problema, mas esse problema não é na Bíblia, não é com Deus, não é com oração, não é com Cristo, é com aquele ídolo que eu tenho que se chama lógica humana, a lógica clássica, né? E aí nesse caso eu vou, pela graça de Deus, esse ídolo deve ser destronizado. E eu creio que uma das coisas que pode levar a essa confusão está relacionado com a ideia errada de oração. Se eu não entendo devidamente o que é a oração, eu vou entender a oração como uma forma de manipular Deus para obter aquilo que eu quero. E aí isso entraria em conflito com a soberania divina. Sim. Né? Mas como nós já vimos que a oração não tem essa função, a oração ela serve para outros propósitos e não manipular Deus, então ela não entra em conflito. Não entra em conflito, né? De forma nenhuma. E, como às vezes eu comento com a minha esposa, né, eu não tenho problema quando eu não entendo, mas está escrito faça, eu tenho que fazer. Né? Apesar de eu achar que nesse caso não tem nenhuma uma grande dificuldade. Então eu creio que nós vamos agora para o nosso intervalo, né? Fique conosco aí, nós voltaremos com algumas questões para encerrar esse assunto. Caso você tenha aí alguma dúvida, o tempo do intervalo é bom para você poder escrever sem deixar de prestar atenção, né? Aguardamos vocês aí logo após o intervalo. Olá, estamos de volta com Direto ao Ponto, nosso programa que levanta algumas questões que nós queremos conversar e que são relevantes para a vida do povo cristão. Estamos falando hoje sobre a importância da oração. Estamos agora na parte final do nosso programa e eu quero aqui rapidamente, no Direto ao Ponto, perguntar para o Léo o seguinte: qual que é o papel da oração nas tomadas de decisões que nós temos aí na vida? Certo. Então, quando nós pensamos na oração, dentro das dificuldades, muitas vezes nós lidamos com cenários incertos, com possibilidades, e muitas vezes o crente, ele de fato tem ali o desejo no coração de não tomar uma decisão errada, e muitas vezes ele considera a oração como uma forma de pedir direção a Deus. E nisso ele está correto. Né? O que nós não devemos, então, né, usar a oração como meio? Né? Muitas vezes a gente espera na oração uma resposta muito mística, como se fosse aparecer um anjo na minha frente para falar qual que é o desejo de Deus, como se eu fosse, por exemplo, orar assim: olha, Pai, fecha todas as portas, menos aquela que é para eu escolher. Ou então, me dê um sinal, como Gideão muitas vezes fez, me dê um sinal para eu ter certeza que o Senhor está nisso, comigo, e coisas do tipo. O que nós percebemos quando nós olhamos o padrão bíblico, a gente tem enfatizado muito a questão da responsabilidade humana, é que o ser humano ele tem responsabilidade nas suas decisões. E muitas vezes a gente não percebe, mas a gente não quer, na verdade, tomar simplesmente uma decisão de acordo com aquilo que Deus espera.
nós queremos não ser responsáveis pela decisão caso ela dê errado. Eu não quero ter que assumir algum problema caso aquilo dê errado. Porque simplesmente se foi Deus quem me conduziu, quando der errado eu falo assim, Senhor, foi o Senhor que me pôs nessa. Eu orei, pedi direção. E aí então como que nós podemos olhar para a oração de uma forma prática, e nós temos isso como prática comum aqui na nossa igreja, orar para tomar decisões, né? Como que nós devemos olhar para isso? Eu creio que o Tiago, né, mais uma vez, ele nos ajuda quando ele fala que se nós orarmos a Deus pedindo sabedoria, ele dá de forma liberal. Então, a primeira forma que um crente pode usar a oração é pedindo sabedoria a Deus para que ele tome decisões corretas. Isso virá associado ao conhecimento bíblico que ele deve ter, porque dali surgem, emergem princípios, mesmo em circunstâncias que não, entre aspas, estão previstas ipsis literis, né, de forma literal ali nas Escrituras, mas elas nos dão, né, as Escrituras nos dão princípios para que nós tomemos essas decisões. Então, pedir oração a Deus por sabedoria, né, para que Deus nos dê sabedoria, para que nós usemos aí o nosso conhecimento, as circunstâncias, o entendimento das possibilidades para tomar essa decisão. Sim. Mas como a fé cristã ela é ao mesmo tempo intelectual e ao mesmo tempo prática, ao mesmo tempo experimental, ao mesmo tempo sobrenatural, nós também devemos pedir pelo direcionamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em nós, ele trabalha em nosso coração, né? Ele vai trabalhando, conformando, a gente sempre tem falado isso, conformando a imagem de Cristo, e ao mesmo tempo então ele pode trabalhar no meu coração e mover o meu coração para desejos corretos. Então eu creio que duas funções bastante importantes da oração num processo de tomada de decisão é pedir a Deus sabedoria e pedir a Deus que o Espírito Santo nos conduza. Então, conformando o nosso coração, né, dando aquele discernimento, usando a sabedoria para que uma decisão seja tomada de uma forma adequada, de acordo com os parâmetros divinos. Né? Sim. E o que você acrescentaria aí nesse sentido? Eu creio que você já falou, eu acho que tá presente naquilo que você já falou, né? Você deixou bem clara a questão da dependência do Espírito Santo. Eu tenho uma decisão para tomar, difícil ou fácil. Eu acho que inclusive nas que nós julgamos fáceis, né? De repente a gente pode ter algum tipo de surpresa lá na frente. Porque às vezes o que eu acho que é fácil agora é menos porque eu sou sábio de olhar e ver que é fácil, e na verdade eu estou sendo um pouco soberbo, então eu posso às vezes me enganar. Né? E muitas vezes a gente se engana também por achar que a nossa vida será feita somente de grandes decisões. Sim. Sendo que a nossa vida é mais composta de pequenas decisões diárias. Exato. Né? As que nós julgamos fáceis. São poucos dias que você vai pedir uma mulher em casamento. Na verdade, vai ser Se Deus quiser, né? Se ela não te der o fora, vai ser uma vez que você vai pedir em casamento. Vai ser poucas vezes você vai ficar trocando de emprego. Enfim, são poucos os momentos de grande decisão. Né? Só que de decisões pequenas, como furo no furo do semáforo. Todos os dias. Então você deixou bem claro a questão, né, de pedir sabedoria, a questão, né, de pedir a direção do Espírito Santo, e tanto no primeiro caso eu estou pedindo sabedoria, quanto no segundo caso eu estou pedindo a direção do Espírito Santo, eu estou expressando tanto na primeira quanto na segunda ocasião dependência de Deus. Né? Então, quando eu oro, quando eu tenho uma decisão difícil a tomar, e quando eu me dedico à oração, eu estou expressando a minha total incapacidade, em termos de segurança, para tomar aquela decisão. Então, quando eu oro, eu estou expressando a minha dependência de Deus. Eu sou insuficiente, Deus é suficiente. Eu sou dependente de Deus, que é o único ser, né, que depende de si mesmo e sempre acerta, sempre é perfeito. Então, a oração é extremamente importante em todas as decisões, tanto naquelas que são menores, que são as mais frequentes, quanto naquelas que nós chamamos de maiores, né, que ocorrem com menos frequência, mas nós precisamos de Deus, precisamos de sabedoria de Deus, precisamos da direção de Deus, o Espírito Santo, e nós estamos expressando a nossa total dependência de Deus quando nós oramos. Né?
Eu dei um exemplo aqui de pequenas decisões, eu falei, furo ou não furo o semáforo aqui? É só um exemplo que errado, é sempre errado furar o semáforo. Comparado ao casamento, talvez seja... É só para mostrar a gente já sabe qual que é a decisão a ser tomada, né? Sim. Mas só para você, está incentivando ali, não, nada disso. E, pastor, para a gente encerrar o programa aqui com chave de ouro, né? Sim. Nós temos conversado bastante sobre qual é o nosso objetivo com esse programa, né? Qual que é a finalidade desse programa existir. E nós temos aí concordado que uma das finalidades desse programa é que nós consigamos explorar a teologia, né? Quebrar aquele paradigma de que teologia é uma coisa que não é útil para o povo de Deus. Né? Então, como colocar a teologia em prática? Como nós conseguimos ver as Escrituras no nosso dia a dia? E aí o seguinte, a gente falou sobre a definição de oração, qual a importância da oração, de que forma Deus age ou não age, Ele é soberano ou não é, sou eu quem manda ou não, que a oração tem poder ou não tem. Diante dessa história toda, eu falo assim, tá bom, interessante, mas muitas vezes eu não oro porque eu não tenho prazer na oração. Eu me esforço, mas muitas vezes eu não consigo. E aí a pergunta para a gente colocar na nossa vida prática, para eu começar hoje antes de dormir e para começar amanhã meu dia, né, redondo, como ter prazer na vida de oração? Essa é uma pergunta, né, importantíssima e nós vamos aqui, né, nós estamos aqui aprendendo juntos com vocês. Então, primeiro eu quero ler de maneira bem rápida, né, o 4º capítulo desse livro aqui, né, do Michael Reeves, o Deleitando-se na Oração, da editora Ultimato, que é muito interessante. Ultimato não, editora Monergismo, tá? E ele diz o seguinte, ele fala de uma experiência de Martinho Lutero, né? E primeiro ele cita uma história que ele considera apócrifa, né? Não é oficial, de que Lutero orava por horas e horas e horas e horas, né? Quando ele tinha muita coisa para fazer, ele acordava mais cedo e orava mais. Exatamente. Ele perceba que ele não está dizendo, ele não está cravando que isso não aconteceu. Ele só está dizendo que não se tem uma base historiográfica para se afirmar que Lutero realmente experimentou isso. Só isso. Tá? Não estamos dizendo que ele não orava 8 horas, nada disso. Mas aqui ele tem uma base historiográfica para falar, uma base histórica. Tá? Ele fala aqui de uma carta que Lutero enviou para o seu amigo, né, o Felipe Melanchthon. E ele diz o seguinte, preste atenção. Você me exalta demais, Lutero falando para Melanchthon. Sua autoestima, meu respeito, me envergonha e me tortura, visto que, infelizmente, assento-me aqui à vontade, endurecido e insensível. Ai de mim, orando pouco, lamentando pouco pela Igreja de Deus. Em resumo, eu deveria ter o espírito ardoroso, mas eu queimo na carne, lascívia, preguiça, no ócio, na sonolência. Já se passaram 8 dias em que nada escrevi, não orei nem estudei. Isso se deu em parte por causa das tentações da carne e em parte porque estou torturado por outros encargos. Obviamente, essa não era a experiência de Lutero, a experiência perene, a rotineira do Martinho Lutero, não é isso. Mas isso aqui serve, e essa é uma história, é uma carta de Lutero para Melanchthon. Isso aqui não é apócrifo, isso aí você pode verificar na história. Então isso serve não para falar assim, bom, já que Lutero experimentou isso, então eu estou tranquilo para experimentar. Não é isso. Mas é que, inclusive, um servo de Deus como Lutero, e ele sabia muito bem que ele era um pecador, perdido pecador nele mesmo, tanto é que ele dependia totalmente da graça de Deus, somente da graça de Deus. Né? Então, ele passava por isso. Não só ele, Agostinho passava por isso. Todos os homens e mulheres de Deus, né, têm os seus momentos de dificuldade, de fraqueza, onde eles não experimentam deleite, onde eles não experimentam alegria, mais do que isso, onde eles não oram, onde eles não querem orar. Às vezes oram sem querer, e às vezes passam momentos sem orar, momentos de tristeza, momentos de frieza, momentos de desespero, momentos onde eles colocam outras coisas no lugar de Deus. Então essa é uma experiência que faz parte, infelizmente,
com tristeza, com peso, nós falamos isso, da experiência do povo de Deus aqui e acolá. Né? Então, como ter prazer na vida de oração? E aqui pedindo ajuda ali por Michael Reeves, que é um livro, o último livro que nós estávamos lendo, né? Ele cita o exemplo, eu quero terminar com esse exemplo aqui, um exemplo bíblico, né? O exemplo de Daniel. A ideia é o quê? A pergunta é como experimentar prazer, deleite na oração. Daniel, capítulo 9, versículo 1 até o 3, está escrito assim. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Dario, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então aqui é Daniel, que depois de ler um profeta, ou seja, depois de ler a Bíblia, o que ele fez? Ele foi orar. Então a ideia é que, para experimentar alegria, deleite, um vigor na vida de oração, eu devo ter contato com a palavra. Então é um ciclo. Palavra, ação do Espírito Santo, que me leva a ter fé e que me leva a orar. É um ciclo que vai se retroalimentando. Eu preciso da palavra, porque a palavra deixa bem claro que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando eu não oro, eu estou expressando a ausência de fé. Então eu preciso de fé. Qual que é o contexto ordinário onde a fé ocorre? Quando a palavra é pregada, é ouvida, é lida. Então eu preciso da palavra de Deus, eu preciso de Deus agindo na minha vida, operando fé em minha vida, e o que sinaliza que fé está na minha vida é que eu oro. E então eu preciso mais da palavra, mais de Deus, mais de fé para orar. Palavra, Deus, fé, oração. Então, é claro que dá para entender, eu entendo isso, o Léo está entendendo isso, creio que você que está em casa está entendendo isso também, mas nós precisamos da ação de Deus na nossa vida. Então, ore com vontade ou sem vontade. Inclusive, quando não quiser orar, ore expressando a Deus, Senhor, eu não quero orar, mas mude a condição do meu coração para orar. Inclusive, isso, ironicamente, é uma oração, né? Isso já é uma oração. Então, o fato de que você não quer orar, eu sei que até é meio estranho, mas é já um motivo para que você ore. Né? Então, nós precisamos da ação de Deus na nossa vida. Quanto mais nós ouvimos e lemos sobre o Evangelho, sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, mais a fé, pela graça de Deus, vai ser operada em nossos corações. E quanto mais eu entender, eu ter o Evangelho aplicado na minha vida, eu vou orar mais. Então eu preciso da palavra, eu preciso de Deus, eu preciso de fé para que eu tenha mais oração. Então é um ciclo virtuoso, onde nós dependemos totalmente de Deus para experimentar mais deleite e alegria na minha vida. Essa é uma caminhada que vai durar a vida toda e nós dependemos de Deus. E aí é uma coisa interessante, né? Porque a gente vê a importância de você congregar numa igreja biblicamente saudável. Sim. Numa igreja que é fiel às Sagradas Escrituras. Porque é através dessa pregação da palavra, né? E nós sempre buscamos ressaltar a importância das Escrituras. É dela que provém a vida, ela é a verdade, ela é a forma como Deus se comunica conosco, é a forma como Ele também é um outro meio de graça, é a palavra de Deus. Então nós podemos ver essa importância. Né? E eu creio que a mensagem final que a gente poderia pensar aqui para o programa de hoje é que a oração ela é extremamente importante na vida do cristão. Não existe vida cristã sem oração. Não existe um crente verdadeiro, né, como o Tiago disse, sem boas obras, e a oração está incluída dentro das boas obras. Não existe um crente que frutificará sem oração. Isso também não quer dizer que nós não teremos dificuldades, isso não quer dizer que nós não lutaremos com essa falta de vontade de orar. Né? E, ao mesmo tempo, nós vemos que está dentro daquilo que nós chamamos da responsabilidade humana, nós devemos buscar com muita intensidade
essa vida, né? Então, nós sabemos que Deus é soberano e que Ele escolheu essa forma para que nós tivéssemos uma vida mais íntima com Ele, Sim. uma forma como Ele agirá em nós, e uma forma como Ele realizará algumas coisas que Ele já tem planejado. Em suma, o nosso grande mestre Jesus Cristo orou de forma intensa, repetidamente, continuamente, e é o nosso grande exemplo. Se Ele, sendo Deus encarnado, orou, muito mais nós devemos orar, né? Por ter prazer na intimidade com Deus, né? E por ter a necessidade de sermos transformados, né? Sim. O que o senhor diria aí para a gente, depois da sua fala, nós vamos encerrar. Depois dessa, creio que o Léo deixou bem claro nesse final, né, sobre a nossa total necessidade da graça de Deus na nossa vida, operando fé em nosso coração. Que nós possamos experimentar mais de Deus na nossa vida, mais da ação do Espírito Santo, moldando os nossos corações, para que nós sejamos homens e mulheres que oram, que expressam a sua total dependência de Deus. Esse foi o nosso... por favor. Não, você vai encerrar o programa, né? Mas já faz aquela provocação para a semana que vem. Semana que vem, Deus permitindo, próxima sexta-feira, às 20 horas, nós teremos um convidado especial, que é o Paulo Cruz, um estudioso de alguns temas, e nós vamos falar sobre C.S. Lewis. Né? Foi a dissertação de mestrado dele, na verdade, onde ele falou sobre C.S. Lewis. Nós vamos ter um bate-papo muito gostoso sobre esse estudioso tão importante que foi o C.S. Lewis, e a partir dos estudos aí do Paulo Cruz. Deus permitindo, na próxima sexta-feira nós estaremos aqui. O programa de hoje se encerra agora. Espero que nós possamos aprender e continuar aprendendo sobre oração, colocando em prática. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Léo, um grande abraço. Um abraço. E até a próxima. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.